Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo sobre o PET volume 4. Para assistir a todos os vídeos que já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E se você quiser assistir aos vídeos antes deles serem publicados no YouTube, se inscreva no meu canal no Telegram, tem um link na descrição do vídeo. Eu publico os vídeos lá primeiro, depois é que eles se tornam públicos no YouTube. E na descrição do vídeo também há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais. Depois dá uma olhadinha lá. Agora, vamos às atividades. Vamos falar sobre polígono regular e circunferência. Na figura ao lado a gente vê um polígono circunscrito a uma circunferência. Você vê que a circunferência está totalmente dentro do polígono, ela encaixa bem certinho lá dentro e toca cada um dos lados desse polígono em apenas um ponto. Todo polígono regular, ou seja, todo polígono com lados congruentes e ângulos internos congruentes, pode ser circunscrito a uma circunferência, como aparece nessa imagem aí. Nós temos um pentágono regular circunscrito a uma circunferência. E também na figura você vê um segmento de reta que está indicado com a letra A, que parte do centro da circunferência e vai até o ponto médio de um dos lados desse polígono, e aí forma um ângulo reto com esse lado. Esse segmento é chamado de apótema do polígono e, ao mesmo tempo, nesse caso, o apótema é o raio da circunferência. Número 1. Observe o polígono abaixo, circunscrito à circunferência, e complete as lacunas corretamente. Rapidinho aqui, eu não sei se você reparou, mas na apostila do PET não tem essa circunferência aí dentro do pentágono, não. Pelo menos até hoje, o dia em que eu estou gravando esse vídeo, a imagem lá na apostila não tem essa circunferência. Pode ser que depois eles façam uma atualização, seria até importante que fizessem essa atualização, porque essa circunferência aí ela é extremamente importante para a realização da atividade, porque ela é mencionada o tempo todo. Então eu fiz uma adaptação à imagem que aparece lá na apostila, colocando uma circunferência inscrita aí nesse pentágono. E para resolver essa atividade, nós vamos usar muitas coisas que foram vistas no vídeo da semana 1. Então fica aí com as atividades da semana 1 em mãos, porque senão você pode ficar perdido. Letra A. No pentágono regular de 2 centímetros de lado, o perímetro é igual a 10 centímetros. Isso acontece porque são 5 lados medindo 2 centímetros cada um. Então 5 vezes 2 dá 10. Além disso, o polígono possui 5 diagonais. Eu mostrei isso lá no vídeo da semana 1 e a gente viu, inclusive, que as diagonais ficam com um formato de uma estrela de 5 pontas, né? O apótema, que é o segmento de reta indicado com a letra A, é a medida do raio da circunferência que está inscrita no polígono e pode ser calculada pelos lados e ângulos do triângulo azul da figura. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Então, para calcular a medida do ângulo x, que está interno aí no triângulo azul, é só a gente descontar de 180 graus as medidas dos outros dois ângulos desse triângulo. Aí a gente vê que a medida do ângulo x é de 54 graus. E nós vimos também lá no vídeo da semana 1 que a soma dos ângulos internos do pentágono regular é igual a 540 graus e a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. Agora a letra B. Como a soma dos ângulos internos do pentágono regular é de 540 graus, a medida de cada ângulo interno será igual a 108 graus. E como a soma dos ângulos externos é de 360 graus, cada um dos ângulos internos mede 72 graus. Observe que a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo azul, é a bissetriz de um ângulo interno. E vamos lembrar que bissetriz de um ângulo é uma semirreta de origem no vértice desse ângulo que o divide em dois ângulos congruentes, ou seja, 54 graus é o valor do ângulo. Observe também que 54 graus, que é a medida do ângulo x, como nós vimos aí anteriormente, é a metade da medida do ângulo interno do pentágono regular. O ângulo interno do pentágono regular mede 108 graus. Metade disso, 54 graus. Letra C. A distância do centro da circunferência inscrita no polígono até um de seus pontos é o raio R dessa circunferência, que nesse exemplo corresponde a um valor aproximado de 1,38 cm. O diâmetro é o dobro da medida do raio, sendo igual a 2,76 cm. Veja aí que eu multipliquei 1,38 por 2 e obtive esse resultado.
Então, a medida do apótema do pentágono regular circunscrito à circunferência é 1,38 centímetro, que é a medida do raio da circunferência. Letra D. Pode-se calcular o valor aproximado do perímetro do círculo, que é a medida do comprimento da circunferência. Essa expressão 2πr é uma fórmula para calcular o perímetro do círculo. Nesse caso aí, a gente multiplica 2 por π, que foi aí aproximado por 3,14, e aí a gente multiplica também por 1,38, que é a medida aproximada do raio da circunferência, que já foi citada anteriormente. E fazendo essa multiplicação, a gente encontra 8,67 centímetros, é um valor aproximado. Em relação à área, existe uma outra fórmula que está aparecendo aí, é π vezes a medida do raio da circunferência elevado ao quadrado. Nesse caso, então, a área aproximada do círculo é de 5,98 centímetros quadrados. Então, anote essas duas fórmulas aí, hein? Perímetro do círculo, 2πr, e área do círculo, πr ao quadrado. Nós vamos usar essas fórmulas aí na próxima atividade. Número 2. Na figura abaixo está ilustrado um painel que é formado por um polígono regular de 3 lados, do qual foi recortado o círculo inscrito. Considerando 3 como aproximação para o número π, 3 metros a medida da altura desse polígono regular e 1 metro o raio da circunferência inscrita nesse polígono, responda. Letra A. Qual o nome dado a esse polígono regular? Esse aí é um triângulo regular, e o nome comum do triângulo regular é triângulo equilátero. Letra B. Qual é a medida do apótema A? Vamos lembrar que o apótema é o raio do círculo inscrito ali no polígono, tá bom? Essa medida foi dada no texto da questão, é de 1 metro. Letra C. Calcule a medida da área e o perímetro do círculo inscrito nesse polígono. Agora a gente vai usar as fórmulas que eu te falei para anotar aí na atividade anterior. A área é π vezes o raio ao quadrado, ou seja, 3 vezes 1 ao quadrado, e isso é igual a 3 metros quadrados. O perímetro é 2 vezes π vezes o raio, ou seja, 2 vezes 3 vezes 1, então são 6 metros para o perímetro. Letra D. Qual a medida do lado do triângulo? Para responder a letra D, eu vou dar uma roubadinha aqui e vou te dar uma outra fórmula. Essa fórmula que eu vou te mostrar, ela não é obrigatória para resolver a questão, mas a gente corta um caminho enorme que seria aí a aplicação do Teorema de Pitágoras. E a fórmula é essa aqui. Ela diz que a medida do lado do triângulo circunscrito é igual a 2 vezes a medida do apótema vezes raiz quadrada de 3. E vamos lembrar, o apótema é o raio do círculo inscrito, tá bom? Portanto, a medida do lado do triângulo é igual a 2 vezes 1 vezes raiz quadrada de 3, ou seja, 2 raiz quadrada de 3 metros. Letra E. Qual é a medida do perímetro do triângulo? Aí é só a gente multiplicar a medida do lado do triângulo por 3, né? E 3 vezes 2 raiz de 3 é igual a 6 raiz de 3, medida aí em metros. Letra F. Calcule a área do triângulo usando a altura h e um dos lados desse triângulo como base na fórmula b vezes h sobre 2, ou base vezes altura sobre 2. Veja aí, então, eu substituí a letra B, a medida da base, por 2 vezes raiz quadrada de 3, que é a medida do lado do triângulo, e substituí a letra H, a altura do triângulo, por 3. Isso foi informado no enunciado da questão. A gente pode simplificar o 2 do numerador com o 2 do denominador, então a área do triângulo é igual a 3 raiz quadrada de 3 metros quadrados. Letra G. Qual é a medida da área colorida da figura? A gente sabe que a área do triângulo é igual a 3 vezes raiz quadrada de 3 metros quadrados, e a área do círculo é igual a 3 metros quadrados. Por que é importante a gente relembrar isso? Porque a área colorida é igual à área do triângulo menos a área do círculo, ou seja, 3 raiz quadrada de 3 menos 3 metros quadrados. Letra H. Em volta da área colorida será colocada uma fita para dar um acabamento melhor na pintura. Quantos metros de fitas, no mínimo, devem ser comprados para contornar toda a parte colorida por dentro e por fora? Nesse item, utilize 1,73 como aproximação
para a raiz quadrada de 3. O total que precisa ser comprado em metros de fitas é dado pela soma do perímetro do triângulo com o perímetro do círculo, já que o contorno será feito aí por dentro e por fora. Nós já calculamos o perímetro do triângulo, é igual a 6 raiz quadrada de 3 metros, e o perímetro do círculo nós também calculamos, é de 6 metros. Somando, a gente tem 6 raiz quadrada de 3 mais 6. Mas a questão fala que a gente deve usar a aproximação de 1,73 para a raiz quadrada de 3, né? Então, veja aí, eu substituí raiz quadrada de 3 por 1,73 e ficou 6 vezes 1,73 mais 6. 6 vezes 1,73 dá 10,38. E 10,38 mais 6 dá 16,38 metros. Essa é a soma dos perímetros do círculo e do triângulo. Mas nós trabalhamos o tempo todo com valores aproximados e 10,38 metros não é uma medida inteira. Pode ser que essa quantidade exata não seja comercializada. Mas se for, tudo bem, eu compraria aí um pouquinho a mais. De qualquer modo, pensando numa quantidade inteira, eu diria que comprar 17 metros de fita seria o ideal, porque dá para contornar tudo sem problemas, não tem risco de faltar nada. Também não vai ter aí tanto desperdício, porque não vai ficar sobrando grande quantidade. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 4. Reforçando o que eu disse lá no início, na descrição há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e também para se inscrever no meu canal no Telegram. Se você gostou desse vídeo e, claro, se quiser, compartilhe com outras pessoas. E se quiser receber um aviso sempre que um vídeo novo for publicado, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!